1h58, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O entrevistado é o deputado estadual Emerson Jarud, do MDB, e ficamos de dar uma esmiuçada ainda a respeito desse projeto do Auxílio do Bem. Então, só para resumir, são 3 critérios, 3 condicionantes para poder receber um auxílio de R$150, é isso? Quais são? Você pode Serão reforçar? 2 parcelas de R$150, mas para que a família possa receber esse valor, ela precisa não ter ninguém trabalhando, ela precisa não ter ninguém recebendo qualquer tipo de outro auxílio e também não pode ter renda per capita familiar no valor de mais de R$210. Então, se você for juntar esses 3 requisitos aqui, dificilmente alguém vai conseguir receber esse auxílio do bem, quando na verdade o critério deveria ser os atingidos pelas enchentes. E aí a lógica do governo é, o parlamentar que não votar a favor está votando contra o povo, né? Quer que receba e tudo E aí, mais. Então, como é que você vota? Nas comissões nós vamos buscar alterar essa redação, tirar esses requisitos para facilitar o recebimento e principalmente abranger mais famílias, para que assim a gente consiga melhorar o projeto. Mas mesmo assim, caso não seja aprovado, óbvio, a gente vai votar favorável ao projeto para que a gente possa aperfeiçoar, fazer emendas e avançar. Mas já percebi também uma preocupação de outros deputados na questão e a gente espera conseguir aprovar essas emendas. Teu xará, Emerson, está sugerindo por que o governo não propõe antecipação do 13º? Parece que vai chegar para vocês o projeto para antecipação do pagamento do terço de férias, é isso? Foi falado, mas não chegou, pelo menos não foi distribuído para a gente o projeto ainda. Foi ventilado antecipar 50% do 13º e também a questão das férias. Então nós estamos ainda aguardando, não posso comentar porque não vi o projeto, não sei nem se entrou na casa, mas assim que a gente tiver mais detalhes nós vamos estar compartilhando com a população. Jarud, eu queria saber de você o seguinte, como eu disse, né, essas situações são, digamos assim, conformações que vão sendo manejadas para poder resolver um problema emergencial. São válidas, mas elas resolvem uma situação pontual. E o que a gente está fazendo para resolver esse problema? Conversei hoje de manhã com o senador Márcio Bittar e ele lembrou do projeto de urbanização do Igarapé São Francisco, né? Uma grande intervenção para salvar aquele igarapé, né? Porque nós fizemos, como eu disse aqui outro dia, fizemos de tudo, pelejamos para matar aquele igarapé, mas ele teima. E aí, o que a gente está fazendo? Como é que você, com o seu mandato, com a sua equipe, o que vocês têm pensado? Olha, a gente está preocupado também nesse período pós-enchente, principalmente porque muitas pessoas perderam seus pertences, então é interessante a gente aprovar auxílios nesse sentido, portanto que a gente aumente os valores e diminua a burocracia, esse é o primeiro ponto. O segundo, a questão da carga tributária, é extremamente importante a gente destacar isso, porque na sexta-feira eu já fui comunicado por alguns comerciantes de que vai ter aumento de imposto no ICMS de 17% para 19%, além disso também o MVA pode aumentar de 3% para 6%, e é claro que todo comerciante ele passa esse imposto para frente. Então você imagina que nesse momento de dificuldade um aumento de imposto vai gerar o quê? Aumento de mercadorias, de produtos, inclusive que estão sendo essenciais, materiais de limpeza, alimentos, materiais de construção. Então é extremamente importante, isso já foi comunicado também na Assembleia, que exista pelo menos aí nos próximos 90 dias uma boa vontade por parte do governo de não se aumentar impostos, pelo contrário, que a gente consiga reduzir e facilitar a vida de quem quer empreender, porque senão vai estourar na ponta, é a nossa população que vai pagar essa conta. Então essa também tem sido uma preocupação nossa, que inclusive foi discutida hoje com a equipe de governo. E um terceiro ponto, que até mesmo a própria Assembleia acatou, é a criação de um abrigo próprio mantido pela Assembleia. Isso vai acontecer ali em frente ao Parque de Exposição. Um abrigo próprio? Um abrigo próprio mantido pela Assembleia Legislativa. É um abrigo provisório? O provisório, para a gente poder também ajudar nesse momento de dificuldade. Além disso, foi anunciado pela mesa diretora a compra aí de aproximadamente quase 2.000 colchões, com mais 2.000 do governo, são aproximadamente 4.000 aí que vão ser distribuídos nos próximos dias.
Então essa foi mais uma decisão por parte da mesa diretora numa conversa que nós tivemos. E além disso, cada deputado, cada parlamentar tem buscado ajudar da sua maneira. Eu particularmente tenho feito isso, a nossa equipe, que inclusive aqui eu quero registrar os meus agradecimentos a todos eles que têm sido incansáveis, acordado cedo, dormido tarde todos os dias para auxiliar a nossa população, todos eles nas ruas, seja no abrigo dos animais, lá no Parque de Exposição, seja nas frentes de limpeza que nós montamos nas ruas para poder também ajudar a nossa população nesse momento, seja com a distribuição de cestas básicas, de kit de limpeza, e é claro que a gente não poderia deixar também de enaltecer o trabalho da nossa população acreana. Tem aqui o Alex Lima, ele faz aqui um apanhado, mas eu vou resumir. Você já deve ter ouvido, e até visto alguns vídeos, da atuação dos meninos do Detran, RB Trans e a população associando isso à autuação. Você tem, porque o Detran nega e o RB Trans também, o que eu acho razoável. Mas e aí? As pessoas estão falando que estão sendo autuadas, e aí? Eu tomei conhecimento dessa situação e na mesma hora entrei em contato com os responsáveis do Detran, que justamente comunicaram que tem sido, inclusive, passada aos seus servidores que não façam esse tipo de autuação e que, pelo contrário, eles estariam ajudando nesse momento da enchente. Então, quero reforçar isso aqui e esse pedido ao Detran. Até falei para as pessoas que tiverem problemas quanto a isso, que façam o registro e me encaminhem para que a gente possa tomar as providências. E também entrei em contato com a RB Trans, através do vereador João Marcos, para a gente poder alinhar essa situação. E também me foi passado que essa não tem sido a orientação da Prefeitura de fazer autuações e que, caso esteja acontecendo, que comunique a eles para que a gente possa evitar. Né? Não faz sentido algum, pelo contrário, até a questão, por exemplo, da Zona Azul tem que ser, nesse momento, suspensa. Sim, foi. Né? Tem que ajudar a população em absolutamente tudo que der, não é o momento para a gente... Não é esse o momento. Até porque tem certas situações que a gente tem que ser complacentes. Né? Tá tendo pessoas que estão tirando as coisas das suas casas, colocando em cima dos carros, e às vezes precisa ir alguém junto lá, segurando, enfim. Claro. A gente sabe que nas regras normais de trânsito isso não pode estar acontecendo, mas é uma situação excepcional. A gente precisa ter essa consciência e eu particularmente alinhei com essas duas instituições, eu espero que não venha a acontecer. Ontem conversei com o coordenador da Defesa Civil do município e ele falou a respeito do monitoramento que ocorre e que foi muito rápido. A ideia, resumindo, ele disse, olha, foi muito rápido. E pelos dados que ele colocou aqui, foram mesmo. Você tem alguma informação de que dava para evitar? Olha, Itan, não é novidade para nenhum acreano que nós passamos sempre por um período de chuvas. E esse período de chuvas ele precisa ser monitorado diariamente. Então, é claro, por mais que seja um evento que esteja além daquilo que poderia ter sido previsível, ele pode acontecer e a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu, inclusive, recebi uma informação que nós estamos investigando ela, de que o monitoramento ele não estava sendo feito. Os boletins diários não estariam sendo encaminhados. Por parte da Defesa Civil? Por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E que, inclusive, o último monitoramento que foi feito e compartilhado foi no dia 17 de março. E no dia 23 nós tivemos essa chuva aí que, infelizmente, pegou todos nós. Então, é importante que a gente vá mais a fundo nessa informação para saber se, de fato, houve essa omissão por parte do governo do Estado do Acre. Pergunta, boa tarde, Itaã, Deus te abençoe, obrigado. Pergunta para o Emerson Jarude, como faço para ter alguma assistência com meus filhos? Minha casa está alagada no bairro Comara. Sou Rosângela Oliveira, do bairro Comara. No momento estou na casa da minha mãe. Você pode ajudá-la? Como é que é? As pessoas estão essa situação no que desespero. A gente se depara toda hora e entendemos o desespero. É por isso que a gente tem cobrado tanto a Prefeitura e o governo para situações como essa não aconteçam. Né? É importante que ela possa, se puder pegar o contato dela, para a gente poder nos colocar à disposição, claro, ajudar dentro das necessidades dela e assim a gente ser mais efetivo. Se você puder passar o contato, pegar o contato dela, a gente agradece. Qual foi a Rio Branco que você viu quando você fez essas visitas? Alguma coisa te surpreendeu ou o olho já calejou? Não calejou não. A gente
se depara com um cenário semelhante a de guerra. Cidade destruída, as pessoas perderam todos os seus pertences, e a preocupação sobre o dia de amanhã, o que vai ser da minha vida, como eu vou conseguir recuperar tudo isso. Então, essa é a situação que a gente tem encontrado dentro dos bairros que foram atingidos, e volto a dizer, a gente nunca vai se conformar com uma situação como essa. Pelo contrário, a gente vai lutar para que dias melhores aconteçam e que para o poder público ele seja o mais efetivo possível em situações como essa. Aproveito a oportunidade para pedir ao Jarude cobrar os pagamentos de rescisões dos pais e mães de família, ex-funcionários do DEPASA, que estão desempregados. Essa novela aqui não se resolve, hein? E aí? Infelizmente. Falta de prioridades. O que é que o governo tem falado sobre isso? Não tem se manifestado. A gente tem feito outros debates também a respeito dessas decisões, e a gente segue cobrando, mas falta boa vontade política de resolver. Bom, em relação a... Eu vou voltar à questão do projeto do Igarapé São Francisco. Ele está orçado em 200 milhões de reais. Eu sei que isso é algo que extrapola a alçada da ALEAC, mas vocês sempre ajudam na pressão política. Se não houver uma orquestração entre bancada federal e governo federal, isso não sai. E mais, Jarude, o governo do estado do Acre tem que ter uma capacidade de executar obras que até agora ele não apresentou. E o senador lembra, a bancada junta tem atualmente 700 milhões de reais para poder oferecer. Só que o governo precisa ter capacidade para executar. E aí? Que esperança você alimenta? Olha, a gente tem que buscar identificar onde está o gargalo. Esse é o primeiro ponto. Quando foi anunciado essa obra que aconteceria lá no Igarapé São Francisco, essa foi uma felicidade enorme para toda a população que está esperando até hoje. 200 milhões de reais a ser investido, e nós passamos por aquela região ali da Avenida Getúlio Vargas, acabamos entrando ali pelo PROCON e chegamos até o Raimundo Melo. E a gente percebeu o quanto seria importante se aquela obra tivesse sido executada. Então nós temos que identificar onde é que está travando. É o governo que não quer pôr para frente, o recurso já foi disponível, está com problema no Ministério. Então, assim, se existe algum problema, ele precisa ser resolvido. Aqui nós não podemos colocar as questões políticas à frente de tudo, como eu dei o exemplo lá no início da entrevista sobre a distribuição de recursos. Nós temos que baixar qualquer tipo de bandeira política que existe para poder resolver esses problemas. Então, eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que identificar onde que está o problema. É a capacidade de realização do Estado do Acre? Por que é? Será que tem relação, inclusive, com as operações da Polícia Federal que estão acontecendo no nosso Estado? Então, tudo isso precisa ser deixado às claras, para que assim o cidadão acreano não seja o prejudicado. E nisso o senador Márcio Bittar tem razão. O volume de recursos agora da bancada federal é gigantesco, né? É 65 milhões aproximadamente para cada parlamentar federal, incluído aí as emendas de bancada e as individuais. Então é muito recurso. E o governo e a prefeitura, não só de Rio Branco, mas também do interior, precisam estar preparadas para esse momento para fazer a execução da melhor maneira possível. Claro, devemos dar prioridade para as empresas locais, para gerar emprego e tudo mais. Se não for possível, a gente busca auxílio em outros estados, mas é importante que a gente tenha essa capacidade de execução, coisa que até agora, de fato, o governo do estado do Acre não mostrou que tem. A gente não consegue visualizar grandes obras, né? Há apenas algumas reformas ou então construções que não são de grande porte, mas isso é um cenário que a gente precisa trabalhar e mudar o quanto antes. Final da entrevista de ontem com o Coronel Falcão, e a gente lembrava o seguinte, nós estamos em março, não é? Daqui a 4 meses, 5 meses, a gente vai começar a sentir falta d'água no Rio Acre. E ele estava lembrando que esse ano, a perspectiva é de nós termos uma das piores secas, uma das piores estiagens da história, associada a uma onda de calor. É pior ainda. Então não vai ter água suficiente no Rio Acre e vai ter muito calor. Então, o problema do Rio Acre, que aí sim faz parte da sua alçada aí como deputado estadual, é outro drama. Nossas equipes de reportagem já subiram várias vezes o Rio Acre com especialistas
e as matas ciliares estão completamente, Rio Acre acima, bem castigadas. O que a gente pode... Porque se a gente reflorestássemos o Rio Acre, a bacia do Rio Acre e os afluentes, nós estaríamos produzindo água, não era não? Com certeza. Agora, isso precisa de um esforço que... Tudo é política pública. Se hoje nós formos analisar, por exemplo, Rio Branco, nós estamos entre as 100 piores cidades quando o assunto é saneamento básico. Saneamento básico envolvendo esgoto e questão da água também. 6 em cada 10 acreanos não tem saneamento básico. Então a gente vive um período realmente medieval quando o assunto é esse. Como é que a gente transforma essa realidade com políticas públicas voltadas para isso? E como é que a gente faz? Temos que ter um governo, uma prefeitura com boa vontade de resolver o problema. Por mais que nós saibamos onde estão os gargalos, por muitas vezes não quer se destinar o investimento necessário para poder modificar essa situação. E nesse caso, várias prefeituras, né? Não é só Rio Branco. Não é só Rio Branco, né? Todas as prefeituras passam por essa dificuldade, mas a gente tem visto aí, inclusive, algumas iniciativas interessantes, como a construção de alguns consórcios para viabilizar mais recursos. Agora a gente precisa acelerar esse processo, porque a situação tende a agravar. E esse é um problema que todos os anos o cidadão acreano enfrenta, né? São dois, o problema das enchentes e o problema da falta d'água. Então é importante que a gente comece a atuar nessas linhas para que assim a gente consiga resolver esse problema. Esse problema do Rio Acre, se não tiver um adjunto de instituições, governo do estado, prefeituras, governo federal, governo, Banco Mundial, Banco da Amazônia, tem que ter isso. Todo mundo tem que estar junto nesse momento para a gente resolver de uma vez por todas, porque senão todo ano a gente espera o prejuízo acontecer para correr atrás dele. Então a gente sempre está atrás do prejuízo. A gente tem que sair na frente. E é isso que eu espero que no futuro o Acre possa começar a fazer. Jarude, nosso tempo acabou. Você vai voltar para o parlamento agora? Já vou retornar agora porque vou fazer parte da comissão de Constituição e Justiça para analisar esse projeto e a gente conseguir melhorar ele. Bom trabalho. Obrigado. Espero que nós possamos conversar aqui novamente com outro nível de problema, né? Obrigado pela tua vinda. Obrigado, aqui. Então. Vamos para o intervalo e já voltamos.